Bom, olá, eu sou o Rodrigo, professor de História de vocês do sétimo ano, e hoje eu vou falar sobre dois assuntos, que foi a colonização do Brasil e o Tratado de Tordesilhas. E vocês vão ver que eles se conversam entre si, eles são relacionados entre si. Bom, então, retomando o que a gente está falando aqui, o período que a gente está conversando e falando nas últimas aulas se trata mais ou menos de uns 500 anos atrás, basicamente em 1500. E o primeiro tópico da aula de hoje é justamente sobre um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. E o que é esse tratado? Quando os europeus descobriram que existia esse outro continente chamado América, muitos países europeus cobiçaram, queriam parte das riquezas desse território aqui, do território americano. Então, quando eu falo território americano, eu estou incluindo a América do Sul aqui também, que é o nosso continente atual. Então, esses países disputavam a conquista desses territórios recém-descobertos. E os dois países que mais exploravam essa região eram Portugal e Espanha. Eram os dois países que mais mandavam barcos, aqui navios com pessoas para explorar e colonizar essa região. Então, para evitar uma guerra entre os dois países, Portugal e Espanha, a Igreja Católica, que na época ela tinha muita influência sobre esses países da Europa, porque esses países eram cristãos, ou seja, eles obedeciam às decisões da Igreja. A Igreja ela funcionava como se fosse um mediador, uma pessoa que separa brigas entre os países europeus. A Igreja Católica decidiu dividir os territórios recém-conquistados, né, recém-descobertos aqui da América, entre Portugal e Espanha, para evitar uma guerra entre os dois. E para isso ela criou um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, onde os dois reis deviam concordar em dividir o território recém-descoberto para que não houvesse briga nem guerra entre os dois países. Eles queriam evitar esse conflito. E como a gente pode ver aqui no mapa, os dois países são muito próximos um do outro, tá vendo? Ó, Portugal aqui em rosa, vou até aproximar. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Aqui, ó, Portugal em rosa e esse Spain aqui quer dizer Espanha. Os dois países são muito próximos, então para evitar uma guerra entre os dois países pelos novos territórios aqui da América, foi feito esse Tratado de Tordesilhas. E esse tratado dividia mais ou menos assim, aqui no caso do nosso continente, do Brasil, dividia mais ou menos assim o território. Então nessa região em amarelo aqui, seriam os territórios de Portugal, e nessa região em verde, os territórios da Espanha. Mas por que o território da Espanha é muito maior do que o de Portugal aqui? Porque essa parte do território não se sabia que existia, entendeu? As pessoas naquela época não tinham a ciência, não tinham descoberto que tinha tanto mais território aqui para esse lado da linha, entendeu? Então, a Espanha acabou ficando com um pedaço muito grande de território, justamente porque eles pensavam que não era tão grande. Então a ideia é de que eles imaginavam que não tinha muito mais território do que o próprio Portugal tinha aqui, entendeu? E aí o que aconteceu? Por que que no final das contas Portugal chegou até aqui o final e dominar todo o Brasil, aqui todo o território que a gente chama de Brasil? Isso foi um processo que demorou muito tempo durante esses 500 anos, e foram basicamente os bandeirantes, tá? Que exploraram esses outros territórios e acabaram revogando eles, pedindo esses territórios para o Brasil. Mas isso a gente vai falar em aulas posteriores. Por enquanto, a gente tem que se concentrar mais no Tratado de Tordesilhas. Então, esse tratado ele determinava que Portugal só poderia ficar com esse território e a Espanha com todo esse aqui, para a esquerda. Então, se a gente olhar no mapa mundi aqui, essa linha ela dava a Portugal
só esse pedaço aqui, ó, mais ou menos à direita do Brasil. E à esquerda, então, todo esse território do Brasil, Argentina, Chile, México, tudo isso a Espanha teria o direito de explorar, entendeu? Segundo o Tratado de Tordesilhas. Então, a Espanha, ela ficou com um pedaço muito grande de terra e ela acabou, ao longo do tempo, colonizando. Então, por isso que, por exemplo, Colômbia, Venezuela, Peru, Argentina, Chile, Equador, México, todos os países falam espanhol, porque a Espanha acabou enviando colonos para toda essa região aqui, com exceção dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, apesar de estar no tratado, quem acabou colonizando foi a Inglaterra. Então, por isso que os Estados Unidos falam inglês. Porque a Inglaterra acabou colonizando essa região aqui. Mas isso é para uma aula posterior. Vamos voltar aqui ao tratado. Então, lembra que eu tinha comentado na aula anterior de que os portugueses só retiravam pau-brasil aqui, da região do Brasil, e tiravam essas riquezas e não colonizaram, não faziam cidades? A partir mais ou menos de 1530, começou alguns franceses vir aqui até o Brasil e começaram a retirar pau-brasil, começaram a retirar outras riquezas do país. E aí o rei de Portugal pensou no seguinte: se eu não construir cidades, mandar colonos portugueses para a região, eu vou acabar perdendo essa terra que eu tinha ganho lá no Tratado de Tordesilhas, entendeu? Então, por esse motivo, depois de alguns anos, mais de 30 anos do tratado, com Portugal apenas retirando madeira, né? Que ele resolveu colonizar. O que é colonizar? É criar cidades, por causa do medo dos franceses acabarem construindo a cidade antes de Portugal. Então, o rei de Portugal mandou pessoas para cá, para o Brasil, construir cidades, plantar tudo, e ele fez isso através de uma coisa chamada capitanias hereditárias. Então, eu vou explicar o que é capitanias hereditárias agora. Então, aqui, lembra que eu tinha falado desse mapa aqui, ó, do Brasil? Que era esse território de Portugal, esse território da Espanha, certo? Se você olhar esse mapa, basicamente ele está pegando esse território aqui de direito de Portugal, tá? Então ele é um pouco menor do que esse que eu tinha mostrado, mas é basicamente os territórios de Portugal. E o que o rei de Portugal fez? Ele pegou o território dele, que era muito grande, e dividiu ele em vários pedacinhos, tá vendo? Então aqui, ó, pedacinho de Espírito Santo, de Porto Seguro, de Ilhéus, de Bahia, de Pernambuco. Ele dividiu os territórios dele em vários pedacinhos e chamou esses territórios de capitanias hereditárias. Então aqui a gente vê o ano, ó, de 1534 a 1536, e ele dividiu esse território por quê? Porque o rei, a coroa, não tinha dinheiro suficiente para bancar novas cidades em todos esses lugares, entendeu? Teria que construir. Esses lugares aqui basicamente só viviam tribos indígenas, entendeu? Não tinha estrada, não tinha fazenda, não tinha moinhos, não tinha nada, entendeu? Era tudo apenas Mata Atlântica na região aqui do Sudeste. Aqui no Nordeste tinha a Caatinga, né, e outros tipos de ambiente, mas não tinha nada, assim, basicamente, construção. As tribos indígenas que viviam aqui na região, como eu já tinha explicado lá no comecinho, elas eram nômades. E elas acabaram não construindo estradas e nada disso. Então, para Portugal, essa região aqui, ela deveria ser toda reestruturada, criando estrada, criando moinho, fazendo fazenda. E o rei não tinha dinheiro para fazer isso. Então, o que ele fez? Quando ele dividiu o território dele em vários pedacinhos assim, ele deu esses territórios para alguns nobres, algumas pessoas de Portugal, que tinham dinheiro. Essas pessoas, elas ganhariam a posse dessa terra, elas seriam donas desse pedaço de terra, que chamava capitania hereditária, e elas teriam que ter o compromisso de investir nesses lugares, investir dinheiro. E
criar uma cidade, criar vilas, criar estrutura, entendeu? Criar estradas. Essas pessoas, elas ganhavam essa terra e ficaria para sempre. Então essa terra que chamava capitania, ela tinha esse nome de hereditária, por quê? Porque os filhos dessas pessoas que ganharam a terra iriam ganhar o direito dessa terra também. Então essas terras passavam de pai para filho, por isso chama hereditárias. E a posse da terra ficaria para sempre para eles, ou seja, apesar do rei de Portugal ganhar um pouco de dinheiro através de tributos e impostos nessas terras, o que são tributos e impostos? É você pegar parte da riqueza que essa terra produz e mandar lá para Portugal. Mandar um pouquinho dessa riqueza para Portugal. Então, quando eles ganhavam essa terra, eles podiam passar para os seus filhos e tinham que dar só uma pequena parcela da riqueza para Portugal. Em contrapartida, eles viravam a autoridade máxima, eles viravam o próprio Estado, eles viravam o rei desses lugares, entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando eles assumiram aqui e várias pessoas herdaram essas terras, eles começaram a produzir, começaram a plantar, começaram a extrair ouro da região e começaram também a escravizar os índios. Então, os índios que moravam aqui nessa região foram escravizados por essas pessoas que são os donos das terras. E o que é escravizar? É você capturar e obrigar ele a trabalhar de graça para você. Aí o que aconteceu? Essas terras aqui, elas são muito grandes, percebe? É um pedaço de terra muito grande, ó. É quase Minas Gerais inteiro, é quase São Paulo inteiro. Então, o que eles faziam? Eles dividiam essa terra em sesmarias. O que é sesmarias? É um pedacinho menor de terra e dava para as pessoas. Então, esse pedação grande de terra chama capitania hereditária, com essas cores. E aí, dentro dessa capitania hereditária, ele era dividido de novo e chamado de sesmarias. E aí essas sesmarias era dada para as pessoas, para elas plantarem, etc. Fazerem o que a terra produzir riqueza, né? Então, gente, o que eu quero que vocês lembrem dessa aula é o seguinte. A colonização do Brasil, ela aconteceu por quê? Porque a França e alguns outros países começaram a mandar navios aqui para o Brasil e retirar terra, o que obrigou o rei de Portugal a mandar pessoas para morar aqui. E esse pedaço de terra que o rei de Portugal ocupou aqui foi dado a Portugal pela Igreja Católica através de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu a terra assim. E quando o rei de Portugal mandou essas pessoas para cá, ele dividiu o território em vários pedacinhos, chamado capitanias hereditárias, e deu cada pedacinho para um amigo dele que fazia parte da nobreza portuguesa. Essa pessoa que chegou aqui dividiu um pedacinho dela de terra de novo e chamou de sesmarias, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a aula de agora. Bons estudos.